E hoje a gente vai falar sobre quando o chão some debaixo da gente. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura de Jó 1, de 6 a 22, que diz assim: E um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste as obras das suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto ele ainda falava, veio outro mensageiro e disse: Os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava, quando veio outro e disse: Os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e estes morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Palavras do Senhor. Tem dias na nossa vida que mudam tudo. Tem dias que chegam sem lógica, sem aviso, sem preparação. Dias em que o chão parece que sobe. E alguns aqui sabem muito bem o que eu estou falando. É um telefonema, é um exame, é um acidente, é uma perda, é uma notícia que rasga a alma da gente. E o livro de Jó nos leva agora ao pior desses dias, que alguns de nós já vivemos. E eu queria pensar com você que esse trecho que nós lemos, ele é construído justamente para transmitir isso, esse choque, essa velocidade, esse acúmulo. As calamidades chegam como uma onda assim que vai se sobrepondo antes que a anterior tenha recuado. É como quando a gente está na praia, leva um caldo e você mal levantou, já vem outro. E aí você fala: agora eu morro. Aí na hora que você acha que vai levantar, vem outra. Porque você caiu naquele buraco ali que parece que você fica assim dentro da onda, né? Mas é essa sensação mesmo, porque não tem tempo de respirar, não tem intervalo entre uma dor e outra. Ou às vezes é muito curto. E acredite, na hora que a gente sofre, né? Tudo vai parecer absurdo pra gente.
E a gente vai questionar por quê incontáveis vezes. Isso é normal. E é isso que a gente vai ver hoje no livro de Jó, nesse trecho. E que eu espero que te ajude de alguma forma. Primeiro, a gente tem uma cena invisível, que é Deus no conselho celestial. E eu queria pensar com você que antes da gente ver a tragédia na terra, o livro de Jó mostra o que acontece no céu. Jó não sabe disso, né? A gente tem acesso a isso. O fato é que a história não começa no caos da vida de Jó, mas começa no trono de Deus. E é Deus quem preside a cena. Num dia, assim começa o nosso texto, né? Num dia comum para Jó, mas não para Deus. Então os seres celestiais se apresentam e entre eles vem Satanás. Eu queria pensar com você que ele não chega aqui como um rival, mas como um ser convocado, limitado e subordinado a Deus. Tá? E aí eu queria pensar com você através disso, quem é o Deus de Jó? O Deus de Jó é absolutamente soberano. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Nós cantamos isso hoje, né? E eu fiz questão de pedir várias músicas para reforçar essa ideia, que muitas vezes a gente se esquece disso. Então, Deus governa absolutamente tudo e todos. Jó não sabe, mas o seu sofrimento nasceu sob o controle soberano de Deus, não no caos. O narrador quer deixar claro que Deus é o centro da cena. E Deus é o iniciador da conversa. Deus é a autoridade diante da qual Satanás tem que se apresentar. Não é uma opção para Satanás. Deus convoca os seres celestiais e Satanás está junto. Lembre-se que ele é um anjo caído, mas ainda é um ser celestial. Nesse sentido, então, Satanás não é um rival, tá? Mas um ser convocado. É importante pontuar isso. Por quê? Porque ele não entra porque ele quer, mas porque ele foi chamado. E essa é a moldura teológica de todo o livro. Que Satanás não é independente, que ele é subordinado. E que a linguagem aqui é de submissão administrativa, tá? Não é uma reunião voluntária, não. Satanás não chega diante de Deus porque ele quer, mas porque ele foi convocado. E o texto diz, vieram apresentar-se perante o Senhor. E eu queria pensar com você que, né, eu ouvi a semana passada do Arthurzinho, né? Aqui não fala muito sobre o inimigo, né? Eu falei, não, mas domingo que vem vai falar. Mas enfim, mas é que eu queria que você entendesse uma coisa que é importante para nós como presbiterianos, que é essencial na nossa tradição. Satanás é criatura. Satanás é limitado. Satanás é subordinado. Satanás é fiscalizado. E ele é impedido de agir sem permissão. Isso é muito sério. Calvino dizia que Satanás é o cão da coleira de Deus. E é o que o nosso texto quer mostrar. Que Satanás não tem iniciativa soberana como alguns pensam. Que Satanás não tem liberdade para fazer o que ele quer, como alguns pensam. E que Satanás não tem poder autônomo, como alguns imaginam. Que ele só age quando Deus permite e até onde Deus permite. E dentro desse sentido a gente vê no verso 8 que é Deus quem inicia a conversa, não Satanás. Você viu o meu servo Jó? Né? Ou seja, Deus traz Jó à tona. Deus inicia o tema. Deus conduz toda a narrativa. E é importante a gente entender isso. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E isso destrói qualquer visão de que Satanás ou mal está no controle da história humana. Deus é quem define o assunto, o foco e o propósito. E nenhum mal nos acontece ao qual esteja fora do controle de Deus. E é isso que é difícil da gente entender. Porque se Deus é bom, por que o mal acontece?
semana passada, ele era uma pessoa influente na sua sociedade local. Jó sofre porque Deus o apresentou formalmente para Satanás. E isso é muito importante. Por quê? Porque Satanás acusa. Eu vi. Mas é Deus quem define os limites. Satanás, então, não pode ultrapassar o limite que Deus estabeleceu. Deus usa Satanás sem ser o autor do mal. Como assim? Vamos lá. Esse texto, essa parte tem algumas partes difíceis. Eu espero que eu consiga ser clara para você entender. Aqui está um ponto muito profundo para nós, como reformados. Por isso que eu estou focando que é o quê? Essa é a nossa visão de entender como o mal governa o mundo. Se nós formos em outras igrejas, em outras tradições, outras pessoas vão ter outra. Tá? Então aqui não é certo ou errado. Eu estou apresentando para vocês aqui como a gente, como presbiteriano, deveria entender. Tá? Primeiro, que Deus governa o mal sem ser autor do mal. Como assim? A Bíblia mostra que Deus permite o mal, que Deus limita o mal, que Deus dirige o mal, que Deus usa o mal, que Deus julga o mal e que Deus vence o mal. Mas não que Deus produz o mal. São coisas diferentes, concorda? Deus dirige o mal, Deus usa o mal, Deus julga o mal, Deus vence o mal, mas Ele não produz o mal. Satanás é o agente do mal, aqui no nosso texto especificamente. Deus é soberano sobre esse mal. A Bíblia é clara, por quê? O mal não começou com Jó, nem com Satanás atacando Jó. E é isso que é importante nós entendermos. O mal começou lá no Éden, em Gênesis 3. Pode abrir sua Bíblia e ler lá com calma. E todo sofrimento e todo mal só existe porque o pecado existe. O mal e o sofrimento só existe porque o pecado existe. Romanos 5,12 diz que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Ou seja, Deus não criou o mal. O mal entrou através da nossa ação de rebeldia diante de Deus. O mal é fruto da rebelião humana. Esse é o nosso entendimento. Então a criação inteira foi afetada pela queda. E a partir da queda, o mundo se tornou um palco de sofrimento. Nós, seres humanos, nos tornamos vulneráveis. Pastor, então você está dizendo que o ser humano é o autor do mal? Por causa da nossa rebelião? Sim. Mas Satanás também pode usar o mal. Então é isso que é importante a gente pensar. Satanás ganhou espaço para agir, a morte entrou, e a dor entrou, e a desordem entrou por causa da nossa rebeldia. Só que aí, você poderia me perguntar, que é uma pergunta justa. Se Deus é bom, por que Ele não acaba com o mal então? Se a gente é o autor do mal? Isso faria com que Ele acabasse com o ser humano, com o malvado, vamos pensar assim. Mas Deus não escolhe eliminar a sua criação. Ele ama tanto a
Ele sofre porque ele é fiel a Deus. Então Jó sofre porque ele vive no mundo caído, onde existem pessoas más, onde Satanás está lá, onde o julgamento de Satanás ainda não foi consumado. E aí é importante pensar que Jó aqui ele é atingido pelo mal em várias formas. Porque às vezes a gente pensa no mal só como maldade, mas existem vários tipos de mal. E aqui eu queria que você pensasse também nesse mal como consequência. Quando a gente fala que entrou o pecado no mundo, entrou a morte, todo mal é uma espécie de morte. A gente vê aqui na história de Jó um mal moral, que são os sabeus e caldeus que vão acabar com a vida dele, com tudo que ele tem. A gente tem o mal natural, os ventos, o fogo. E a gente tem o mal espiritual, que é Satanás, e a gente tem o mal existencial, que é a morte dos seus filhos, a morte física propriamente dita. Então, tudo isso só existe porque o pecado existe. O sofrimento de Jó, e é importante ressaltar, vou bater nisso porque o texto deixa claro para a gente, que no entanto, por tudo esse mal que existe, Jó sofre, não é culpa dele, do que ele possa ter feito. E esse é o questionamento dele ao longo do livro, porque ele entende que ele não fez nada de mal, mas como ele está recebendo mal? Como pessoas boas sofrem? Esse é o questionamento de Jó durante todo o livro. Então, o sofrimento de Jó não é disciplina. O texto bíblico deixa isso claro para nós. Não é colheita. Porque a gente também acostuma muito o mal que a gente planta, a gente colhe. Jó não plantou mal e está colhendo. Não é consequência, é provação. Espero que tenha ficado claro, porque é um tema difícil, tá? Tanto que assim, eu falei para os irmãos, tem várias interpretações. Isso na teologia a gente chama de teodiceia, que é estudo do mal. E, gente, tem livros e livros, tá? Então, assim, eu tentei ser aqui o mais simples possível para a gente entender qual é a visão através da nossa tradição, tá? Vamos lá, para o segundo ponto. A chegada repentina da perda absoluta. Jó perde tudo. O chão desaparece diante dele. E a gente pode ver aí a velocidade da calamidade, porque é uma calamidade, né? Convenhamos. São 4 mensageiros que chegam, enquanto um falava, o outro chegava. Enquanto um falava, o outro chegava. O texto cria uma sensação de avalanche. E é proposital, tá? Porque é aquela coisa assim, sabe quando não dá tempo de processar nada? É igual eu conversava aqui um pouco, essa semana foi um caos, parece que tudo... Sabe aquela semana que uma coisa vai... Então você imagina isso piorado à 10ª potência, né? A gente tem também aí uma variedade da dor. As perdas vêm de todos os lados, né? É o mal moral, então, porque os inimigos humanos, né? 2 povos da antiguidade. A gente tem o mal natural, então, que são os fenômenos naturais, uma natureza caída por causa do pecado. Então, quando a gente vê hoje ventos, tempestades, ciclones extratropicais, né, fora do normal, é fruto da queda, é fruto de como a gente está cuidando da natureza. Tá? Então, tinha fogo do céu, vento forte. E o mal existencial, as tragédias pessoais da nossa existência, que aqui no caso de Jó é a perda dos filhos. Então, a maior parte das nossas tristezas, das nossas dores, elas não vêm como punição clara pelos pecados. É importante a gente parar para pensar isso, porque a maior parte vem do nada e confunde nosso senso de justiça. E a gente vai falar mais para frente por que Jó fica tão confuso. Eu tenho sempre batido à frente que a gente entra no sofrimento com a nossa teologia. E a gente vai entender os seus questionamentos a partir de uma teologia que ele tinha. E como Deus vai transformar isso ao longo do seu sofrimento. Então a gente tem aí uma totalidade da perda, porque o último mensageiro traz a pior notícia. Só quem perdeu um filho sabe o tamanho dessa dor. Hoje que é dia dos pais, a gente sabe que não tem um golpe mais profundo do que esse. Não tem chão que resista.
perder um filho, perder 2, perder 10, todos de uma vez. É isso que acontece com Jó. Ele perde tudo. Ele perde seus bens, ele perde a segurança, ele perde a alegria, ele perde a família. Mas ele não perdeu Deus. E aqui que é um ponto importante para a nossa caminhada. O dia em que o chão sumiu, a resposta de Jó foi adoração. E esse é o coração do nosso texto, é o verso 20, né? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E adorou. E eu creio que é um dos versículos mais surpreendentes de toda a Bíblia. Como é que pode ele adorar diante de tudo isso? E eu queria pensar com você que Jó rasga o manto, ele sente a dor. E é importante a gente pensar que a fé bíblica, ela não é anestésica. Porque às vezes a gente está lá, perdeu, ai, não chora. Foi vontade de Deus, mas dá uma vontade de dar um murro na cara da pessoa. Porque não é simples desse jeito. A gente vai entender que não é simples. Ah, mas Deus está no controle, Ele está no controle. Mas Ele não é o autor do mal. Ele chora com a gente. E quando dói, a Bíblia tem um livro inteiro contando para a gente como a gente tem que chorar diante de Deus. Se você não perceber, a maioria dos salmos são lamentos diante de Deus. É o homem expressando adoração, dor, sofrimento diante de Deus. Deus sabe que o pecado deixa a gente no chão, a gente sofre. Então Jó lamenta profundamente, ele chora, ele sente, ele se despedaça na presença de Deus. E não tem fé verdadeira sem lágrimas verdadeiras. É importante a gente pensar. Diante da dor, a gente não pode, não deve ficar anestesiado. Geralmente, a psicologia diz que isso não é muito bom. Vai chegar uma hora que a gente vai explodir. Né? Porque tem gente que é mais emotivo, consegue expressar a dor no momento, mas tem gente que acaba guardando. Chega uma hora que explode. Então, ele sente a dor. Jó se prostra. Ele reconhece Deus, ele não amaldiçoa, ele não acusa Deus, ele não foge, ele não entende, mas ele se curva diante de Deus. E ele confessa, né, a soberania de Deus. No saí, no voltarei, o Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não adora porque ele entende. Jó adora porque ele confia. Porque ele sabe que na sua dor, ele não entende o que está acontecendo, mas ele sabe que Deus continua sendo Deus. Se Deus deu, Deus tirou. Não sei o que Deus tem para mim, mas Ele é Deus. E Ele permanece fiel. E o narrador faz questão de dizer: Jó não pecou. A dor não destruiu a sua fé. Ao contrário. A gente vai ver que no final, toda essa dor purifica a sua fé. E eu queria pensar com você que Jó nos ensina 3 coisas. Primeiro, que Deus é soberano sobre o sofrimento. Por pior que seja, o sofrimento não é aleatório. Deus não está jogando dados com o universo. A gente pode não entender, existe um propósito. E uma coisa que é importante sobre o sofrimento, ele é limitado. Glória a Deus. Segundo, o sofrimento prova os santos. O sofrimento está destinado a provar todo cristão. Tiago 5,11 confirma que Jó é modelo de perseverança. Né? Lembra quando a gente estudou Tiago? Né? E a gente falou bastante sobre isso. Que nós entramos no sofrimento com a nossa teologia. E no sofrimento, ou a nossa teologia vai ser apurada a partir de uma experiência pessoal com Deus, ou a gente vai abandonar Deus de vez. E aí, como suportar o
Jó vai mostrar pra gente que a gente só consegue suportar o sofrimento tendo Deus como alicerce. Se Deus não for o alicerce, se Ele não for a rocha viva sobre os nossos pés no dia do sofrimento, a gente cai junto com o chão que sobe debaixo da gente. E é importante a gente pensar, porque assim, Jó aponta aqui para Cristo, que é o Jó maior, e aqui eu quero trabalhar com você isso, que Cristo, como o Jó maior, aquele que representa Jó na toda a sua essência, também tem um dia em que o chão sumiu diante dele, foi na cruz. E que a gente vai ver depois Jó, como vai desenrolar as coisas, né? Diferentemente de Jó, Cristo vence. Só que vence de forma plena. Ele ressuscita. E Ele garante pra gente várias coisas. Eu vou falar melhor sobre isso, mas antes disso, eu gostaria de fazer algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, prepare-se para o dia da calamidade. Ô pastor, eu venho aqui para ouvir palavra de bênção para a semana, você vem falar para mim preparar para o dia mal? Se prepare para o dia mal, porque ele vem. E aqui não estou profetizando maldição sobre a sua vida, não. É fato. A fé não vai nascer no dia da calamidade ou no dia da dor. Ela vai nascer no hoje. No dia que está tudo calmo, no dia que está tudo bem. Lembra que a gente viu sobre Jó semana passada? O que ele fazia? Ele ia lá, fazia os sacrifícios, orava pelos filhos, ele tinha uma rotina quando estava tudo bem. A gente cantou, né? Ele continua sendo bom. Chega um dia de se viver tudo que a gente aprende aqui na igreja. É bonito, a gente estuda, a gente está aqui estudando 1 Coríntios nas quintas, estamos aqui estudando Jó. Nossa, hoje é complicado esse negócio do mal aí, mas acho que eu entendi. Aí vai chegar um dia que o mal vai bater na sua porta. E aí, como você vai vivenciar isso? Porque chega uma hora em que a nossa fé é provada. Jó não improvisou fé no dia da tragédia. Ela já estava lá. Ela já existia antes da tragédia. Então, o mal que atingiu Jó é fruto da queda. De todo um sistema cheio de pecado. Não é culpa pessoal dele. E eu queria pensar com você que, não muito diferente de Jó, a gente também vive num mundo caído. Num mundo onde o mal existe. É um mal moral, é um mal natural, é um mal espiritual, é um mal existencial. Tudo isso é fruto da queda. E porque o mundo, ainda não acabou, a calamidade não é exceção. Ela é certeza. Segundo, e esse é muito importante para a gente no dia em que o mal chegar, lamente sem perder a fé. Rasgar o manto não é pecado. Deus não tem problema nenhum com as nossas crises de fé, com os nossos questionamentos. Aprenda isso. Mas amaldiçoar a Deus por causa do que me acontece é pecado. A diferença entre lamento e murmuração, eu falei ontem na Dona Terezinha, é justamente o quê? O lamento é chorar a dor. A murmuração é questionar o caráter de Deus na dor. Lamentar é uma expressão humana. Jesus lamentou. Meu Deus, por que me abandonaste? A cruz. Mas murmurar é rebeldia. Lamentar é fruto da queda. Murmurar é fruto de orgulho. Então, lamentar é permitido, mas murmurar é proibido. Fica a dica. E aí um desafio enorme pra gente. Eu falo, por que é um desafio? Porque adorar no dia do luto, a adoração ela não nega a dor. Tá doendo. Mas ela coloca a dor no lugar certo, debaixo da soberania
Ele vai saber o que é melhor para mim. Então o chão pode até subir, mas Deus permanece. E quarto, confie no Deus de Jó. Ele é soberano, ele é sábio, ele é compassivo, e embora possa trazer tristeza, ele também demonstra compaixão e misericórdia, por causa do seu grande amor, que nos amou antes da fundação do mundo. Confiar em Deus significa descansar quando a gente não entende o que está acontecendo. Esperar quando a gente não vê. Né? Adorar quando a gente não sente. Porque às vezes a gente não vai sentir vontade de adorar. Mas é a gente abrir nossa boca e falar: Senhor, eu não tenho. Mas louvado seja o Senhor. Confiar em Deus e saber que o mal não é Senhor. Não é Senhor. Que Satanás não é soberano. Que o caos não reina na nossa vida. É saber que quem reina na nossa vida entrou na história e venceu o caos, venceu a morte, que por causa dele nós venceremos. O chão pode sumir, mas Deus não vai sumir. Quando o chão sumir, lamente, porque o mal existe, ele é real. Às vezes ele até quase, a gente pode quase tocar. Às vezes ele tem até CPF. Infelizmente. E finge que é amigo. Mas adore, porque Deus governa. Confie, porque Deus é bom. Apesar de nós. E para encerrar, eu queria pensar, eu falei que eu ia voltar nesse assunto, e eu quero falar sobre a ideia aqui de Jesus como um Jó maior, que é uma forma de nós entendermos e de nós perpassarmos o livro de Jó. Né? Nós sempre buscamos olhar o Antigo Testamento à luz de Cristo. E nesse sentido nós entendemos que Jó não conseguia ver o final da história. Mas nós sabemos o final da história. Né? Nós sabemos que nós temos um Salvador que um dia vai redimir a nós e a esse mundo desse mal que existe. Que vai redimir a criação. Que vai redimir a nossa vida. Que vai restaurar tudo aquilo que um dia a gente perdeu. A queda explica a existência do mal, mas a soberania de Deus explica o controle do mal, porque por outro lado também nós poderíamos estar numa sociedade extremamente maléfica. Eu creio que você já esteve em sistemas, e aí quando eu falo sistemas, pode ser escola, pode ser no fórum, pode ser em vários ambientes, no seu trabalho, enfim, que tem hora que parece que o mal prevalece. Você fala: nossa, a batalha é grande. É batalha mesmo. Ora, busca Deus. A gente às vezes ignora essa batalha espiritual, mas ela existe. Ela existe. E às vezes a gente ignora a real mesmo, em coisas simples do nosso cotidiano. O fato é que a providência de Deus explica o propósito do mal. E nesse sentido, o mal é usado por Deus, nas nossas vidas, nós que acreditamos em Deus, para revelar a nossa fé verdadeira. Satanás quer destruir Jó. Adivinha o que Satanás quer fazer com a gente? Roubar, matar e destruir. Satanás quer ruína, mas Deus quer glória. Satanás quer caos, mas Deus quer santificação. Satanás quer morte, mas Deus quer vida. E o nosso Deus é Deus da vida. Então, quando o chão se abrir diante dos seus pés, não se esqueça, o mal é real, ele existe, ele é devastador, ele é resultado da queda, mas ele não é soberano, ele não é autônomo, ele não é vencedor. O Deus de Jó reina sobre o mal, o Cristo de Jó vence o mal. Amém. E o Espírito de Deus nos sustenta no dia do mal. Jó perdeu tudo num dia, mas não perdeu Deus. Eu espero que você não perca tudo num dia, mas se acontecer de você perder, olha para Jó. Ele é um exemplo assim do máximo que pode acontecer, justamente por isso, para mostrar para nós que
Deus nos ama. Não se esqueça, você é amado, amada do Senhor. Jó sofre injustiça humana, sofre ataque de Satanás. E Cristo sofreu também. Sofreu injustiça humana, sofreu ataques de Satanás e ainda por cima sofreu a ira de Deus sobre os pecados quando estava na cruz. A ausência total de Deus por causa da gente, para que a gente não sofresse essa ausência total de Deus. Isso é maravilhoso. Jó é inocente no sofrimento e Cristo é infinitamente mais inocente no sofrimento. Jó perde tudo e Cristo entrega tudo. Ele se entrega. Senhor, toma nas tuas mãos o meu espírito. Jó se prostra em terra e Cristo se prostra na cruz. E a gente viu na quinta-feira sobre a mensagem da cruz, o quanto isso significa. Amanhã sai a aula lá no YouTube, no Spotify, você pode ouvir sobre isso, porque a gente falou bastante sobre a mensagem da cruz. Jó rasga o manto, né? Cristo rasgou o véu, para que a gente tivesse acesso direto a Deus. Jó adora no meio da perda, Cristo adora no meio da morte. E Jó recebe uma nova vida, uma nova família, nova prosperidade, nova honra. E Cristo recebeu a ressurreição, exaltação, o nome acima de todo o nome, daquele que está sentado à direita de Deus Pai, que um dia há de vir julgar os vivos e os mortos, e diz conosco, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso a gente não pode esquecer, são essas verdades que a gente precisa olhar no espelho todo dia e pregar para a gente todo dia, para que no dia mal, quando a calamidade chegar, quando a dor chegar, quando a gente for atingido pelo mal, a nossa fé esteja firme, forte, constante, para que a nossa teologia não nos afaste de Deus, que é a maneira como a gente vê Deus. Porque a restauração de Deus é plena. A de Jó foi terrena. A que a gente tem de Cristo prometida é eterna. A de Jó foi parcial. E a de Cristo é total. A gente experimenta um pouquinho já, mas a gente sabe que ela vai ser plena no dia em que Cristo voltar pela segunda vez. E eu queria pensar com você então que Jó então é um tipo de Cristo, é uma figura, mas que a nossa realidade é Cristo. E Ele está ressurreto, reinando do lado de Deus Pai. Por mais que o mundo jaz no maligno, por mais que a gente ainda enfrente o mal, seja vítima do mal e execute o mal, Deus está conosco, nos sustentando, nos perdoando, nos fortalecendo, nos edificando. Então, que você possa, assim como Jó, quando o dia que o chão se abrir, você possa declarar: o Senhor Deus deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém. Amém? Nós vamos cantar uma canção e falar um pouco sobre isso. Eu quero que você preste atenção nela e depois nós vamos orar durante essa canção que veio preparada por dízimos, ofertas. Pode também trazer à frente. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos.
motivos pra cantar. Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus, a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti nessa hora, como Jó se colocou, Senhor. O nosso coração rasgado, alma exposta, Deus. O Senhor é quem preside o conselho celestial. O Senhor é quem reina soberano sobre tudo, sobre todos, sobre o bem, sobre o mal, sobre o que entendemos e sobre aquilo que nós não entendemos, que talvez nós jamais compreenderemos como criaturas finitas, ó Deus. Mas nós nos colocamos diante de Ti hoje, nessa manhã, Pai. O Senhor que é um Pai perfeito, o Pai que entende a nossa necessidade, que nos acolhe, que nos abraça. E pedimos, ó Deus, pelas nossas vidas, pelos nossos caminhos. Eu peço, Pai, por cada um que aqui está, por cada um que tem a sua luta diária, por aqueles, ó Deus, que já enfrentaram dias em que o chão simplesmente se abriu e choraram. Que a gente possa aprender a chorar junto com esses queridos. Por aqueles que ainda vão enfrentar dias difíceis, notícias, ó Deus, que ainda vão chegar, dias de dor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor os fortaleça. Dias em que a gente vai perguntar por quê. Que a gente possa orar, Pai, quando o chão sumir, com adoração, com louvor. Sustenta-nos, ó Deus. Como Jó, nós queremos rasgar o nosso manto sem perder a fé. Queremos, na
vem para restaurar todas as coisas, para redimir essa criação, para redimir as nossas vidas. Senhor, nós somos pó. O Senhor sabe que a gente é frágil. O Senhor sabe que o nosso sofrimento nos confunde, nos esgota, nos desmonta, Senhor. Mas o Senhor sabe também, o Senhor conhece o nosso profundo, o nosso interior. Sabemos que o Senhor coloca limite no mal. Por isso nós pedimos a Deus que o Senhor seja sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos estudos. Que tudo aquilo, Senhor, que não for para a nossa edificação, Senhor, não seja edificado na nossa vida. Que toda aquela árvore, Senhor, que não vai ser edificada, que não cresça, que não produza frutos, ó Deus. Cuida do nosso coração para que a gente não abrace o mal, Senhor, como forma de vida. Que ele possa ser uma consequência do pecado, do nosso pecado, do pecado do outro, mas que não seja um modo de nós vivermos as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos viver a nossa vida à semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Pai. De santidade em santidade, de fé em fé, de caminhada em caminhada, Pai. E quando o vento forte vier, que o Senhor seja o nosso abrigo. E quando o fogo cair do céu, que o Senhor seja a nossa sombra. Quando os inimigos atacarem, que o Senhor seja a nossa defesa. E quando a perda nos visitar, que o Senhor seja a nossa esperança, ó Deus. Ensina-nos a dizer, Pai, mesmo as lágrimas, como Jó disse, nu a gente veio, nu a gente vai voltar. O Senhor dá, o Senhor tira. Bendito seja o nome do Senhor. Seja com cada um aqui nessa manhã, Pai, que a nossa adoração não dependa da explicação, que a nossa adoração não dependa, Senhor, das circunstâncias, mas que ela dependa, Pai, de uma confiança firme, forte e constante no seu caráter, que é santo, que é justo, que é bom, que é maravilhoso, que é benigno, que é amoroso, que é longânimo, Pai, conosco, Deus. Que a Tua presença seja real nas nossas vidas dia após dia, Senhor. Por isso, abençoa esse povo que aqui está. Abençoa cada pai, Senhor, aqui presente. O Senhor sabe que algumas vezes, ó Pai, a paternidade traz desafios, ó Deus, que às vezes a gente não compreende, não entende. Mas que esses pais possam ter a certeza de que o Senhor está com eles, caminhando ao lado deles, sussurrando ao ouvido deles, ó Pai, como ser pais melhores nesse mundo caído, nesse mundo quebrado, Senhor. Pedimos, ó Deus, para aqueles que estão doentes, pedimos, ó Pai, nessa hora, pela vida do Roberto, do seu Antônio, pedimos, ó Deus, também pela dona Dalva, pedimos, ó Deus, que o Senhor sustente e fortaleça a Bela, a Dora, ó Deus, o seu Eugídio, a dona Lúcia, ó Pai, esses irmãos que não podem estar vindo à igreja, porque têm estado enfrentando doenças difíceis, dores, cura toda dor, sustenta e fortalece. Louvamos a Ti também, ó Pai, mais uma vez, pelo aniversário da dona Terezinha, que o Senhor continue sustentando e fortalecendo ela dia após dia, Deus, com saúde, com graça, que o seu testemunho continue sendo sempre, Pai, firme e constante. O Senhor sabe quando ela enfrentou dias assim, dias em que o chão sumiu, mas o seu testemunho de fé aos 87 anos nos inspira a continuarmos confiando no Senhor. Porque o dia mal vem, mas o Senhor não nos abandona. Louvado seja o Senhor, Pai. Sustenta-nos, guia-nos, ó Pai, purifica-nos, fortalece-nos. Assim nós oramos, ó Pai. E juntos nós oramos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo juntos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, receba a bênção, que a
graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus, pela